Boa noite a todos. Testando o som. Boa noite, Romério, Tripa Seca, Reinaldo Oliveira, Paulinho, boa noite. Tá bom o som? Estão ouvindo bem? Elton, boa noite, sejam bem-vindos. Adriano, Rogério, Antônio Carlos, Adailton. Som ok? Todo mundo ouvindo bem? Ótimo. Muito bem. O pessoal está entrando aos poucos aí na sala. Vamos, Leandro, boa noite. Reinaldo. Vamos a mais uma live hoje, aqui dentro daquele nosso projeto que a gente criou no canal Viver de Renda, do Ações que Transformam, né? A gente está fazendo sempre algumas lives e convidando algumas pessoas que a gente conheceu ao longo de nossa carreira profissional, outras que a gente vem conhecendo agora, mas sempre no intuito de trazer pessoas que possam agregar com a sua experiência, com o seu conhecimento de vida, e assim possam, de alguma maneira, ajudar ao crescimento de vocês, tanto enquanto profissionais, seja numa carreira nas suas empresas, como empreendedores, como investidores e como pessoas também. A ideia é sempre a gente poder melhorar. Então, sejam bem-vindos a todas. Décio, Wellington, Jarbas, Elton, sejam muito bem-vindos. Nesse projeto, a gente já teve algumas lives, todas elas estão gravadas, né? Fizemos do ano passado para cá, de dezembro para cá, fizemos algumas lives interessantes aí com o Marcelo Pedreira, que foi o nosso primeiro convidado. Ele falou um pouco sobre hubs de inovação, tecnologia. Depois teve o Marcelino Lima, falou sobre empreendedorismo na área de saúde. Este ano a gente trouxe o Márcio Portocarreiro, que deu aqui uma aula sobre agronegócio, né? Ele que é da cadeia produtiva do algodão. Depois tivemos a Alceli Barroso, da IBM, falando sobre o futuro do trabalho. O Marcos Costa, que foi CEO da Alstom aqui no Brasil, foi CEO também da GE Transporte. Tivemos o Marcos Braga, que foi presidente da HSM, falou sobre inteligência emocional, né? O Marcos Costa falou sobre o papel do CEO nas grandes empresas. Tivemos o Reinaldo Polito, falando sobre o poder da comunicação. E o convidado de hoje é um médico cirurgião, Dr. Rodrigo Fernandes, e que já eu vou estar introduzindo ele aqui na nossa conversa. Essa é a finalidade, esse é o nosso propósito, quer dizer, está sempre trazendo pessoas que possam, de alguma maneira, agregar um pouco mais de conteúdo, de conhecimento, para que isso vocês possam tirar o maior proveito possível para o dia a dia de vocês, profissional e enquanto investidores também, porque a gente vai falar sobre diversos assuntos nessa live. A gente vai falar um pouquinho sobre a participação do Rodrigo Fernandes lá na Expo Dubai. Ele esteve lá participando desse evento, um dos grandes eventos que aconteceu esse ano, envolvendo aí tecnologia, envolvendo negócios. Ele fez uma cirurgia ao vivo, ele vai falar um pouquinho sobre essa experiência lá. Fez uma operação no hospital de Dubai, né? E transmitido ao vivo para diversos países do mundo. Vai falar um pouquinho sobre essa evolução que vem aí da área de saúde, que já está acontecendo em diversos países, que vai chegar ao Brasil isso também, na telemedicina, a questão da robótica, a questão de como a tecnologia vai influenciar e muito nessa área da medicina. E tudo isso depende, obviamente, de fibra ótica, isso tudo depende de 5G, e são assuntos também que a gente vai falar, um pouco sobre investimentos. Ele também é investidor de Oi, vai falar um pouquinho sobre essa experiência dele com as ações da Oi. Enfim, vai ser uma conversa bem interessante, com toda certeza. Nesse início de conversa, eu queria dizer a vocês que a live vai ficar gravada, então quem for chegando no decorrer da live, depois é só, vamos dizer assim, retroceder aí e assistir com mais calma, né? E pessoas que não puderem assistir agora, ela vai estar gravada e vai poder assistir em outros momentos. Muito bem, vamos começar a nossa conversa. Eu gostaria de introduzir aqui o nosso amigo, o nosso convidado. Vou passar
colocar ele aqui na tela, o Rodrigo Fernandes. Olá, Rodrigo, tudo bom? Boa noite, como vai você? Bom dia, Clóvis, ou professor Clóvis, né, como todos nós chamamos, né? Eu digo sempre que quem ensina muito merece ser chamado de professor, e como você já nos ensinou bastante, não há como ser diferente. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. É um prazer falar com você. A gente já vem se falando há algum tempo e é um prazer ter você aqui para esse nosso bate-papo de hoje, né? Eu queria passar um pouco a bola para você, no sentido de você fazer uma apresentação, se colocar, dizer quem é você, contar um pouco da sua trajetória. Não, perfeito. Meu nome é Rodrigo Fernandes, eu tenho 37 anos, eu tracei a carreira médica, né, até aqui. Fiz faculdade na Universidade Metropolitana de Santos, depois eu fui fazer a residência médica, né, que já é uma especialização em ginecologia e obstetrícia, e aí depois dessa ginecologia e obstetrícia eu me especializei aqui ainda no Brasil em cirurgia minimamente invasiva, né, que são aquelas cirurgias através de pequenas incisões e através de uso de óticas e câmeras. E depois disso, lá por 2013, eu fui para a França, num dos maiores centros de ensino em cirurgia minimamente invasiva, e não só por isso, mas atrás especificamente de um profissional, que é o professor Arnaud Vattiez, né, que, como você diria, eu poderia comparar um líder de nível 5, né, assim como o Rodrigo Maravilha. Abreu é. Então, foi uma pessoa que realmente mudou a nossa vida. E lá nesse instituto, que chama IRCAD, né, é abreviação para um instituto de pesquisa contra câncer do aparelho digestivo, depois eles expandiram, nós recebíamos alunos do mundo inteiro, né? Hoje o IRCAD já tem 5 ou 6 centros. Nós recebíamos alunos do mundo inteiro para dar aulas, para treinar e para que eles aprendessem um pouco mais de cirurgia minimamente invasiva. E aí, final de 2014, eu voltei para o Brasil, fiquei um pouquinho na Santa Casa de São Paulo, que foi onde eu fiz a residência. Depois acabei me mudando para a Universidade de São Paulo, especificamente no Centro de Oncologia. E hoje eu faço somente essa parte de cirurgia ginecológica minimamente invasiva, ou seja, tudo que diz respeito a câncer, endometriose, miomas, qualquer tipo, por via minimamente invasiva. Então, foi atrás disso que eu deixei o Brasil para fazer essa busca aí, esse aprimoramento, vamos assim dizer. Uhum. Como foi essa experiência de morar na França? Conta aí um pouquinho para a gente. Olha, foi uma coisa realmente que mudou a minha vida, porque nós abrimos, vamos dizer assim, primeiro nós abrimos a cabeça para um mundo completamente novo. Segundo, o contato com profissionais de diversos países, né, e especificamente nesse centro, como era um centro de excelência, sempre vinham os melhores profissionais do mundo para dar aula, para nos auxiliar a ensinar outros colegas. Então, assim, foi uma experiência muito gratificante. E ainda assim, um detalhe, quando eu morei lá, eu tinha uma internet que era da Orange, que era Sim. francesa. E eu vou lhe dizer que do minuto em que eu conectei o cabo na parede até o minuto que eu desconectei o cabo 2 anos depois para voltar para o Brasil, eu nunca tive um problema, eu nunca tive uma queda de velocidade. Era uma coisa assim espetacular, como eu ainda nunca vi no Brasil. Ou seja, então, só depois o nosso link aí com a Vital, com a Oi BR3, eu acho que é uma coisa. Nós ainda temos muito até chegar ao nível da internet de fora. Sim. Mas foi isso aí, uma experiência gratificante que me trouxe muito para desenvolver todo esse trabalho aqui no Brasil. Tá. Você foi em busca de conhecimento, você buscou aí um dos principais centros do mundo, né, de formação. Para quem está construindo uma carreira profissional, né, por que a gente precisa estar sempre com essa busca pelo conhecimento? O que é que você diria em relação às pessoas que estão aí entrando na faculdade ou fazendo faculdade? Por que é tão importante buscar essa diferenciação? Sim,
Eu acho que em qualquer local, né, Clóvis, não só em medicina, mas também na parte de empreendedorismo, qualquer área. Primeiro, te expõe a algumas dificuldades. Então, primeiro você cresce como pessoa, você é exposto a uma língua que você não conhece, ou seja, você aprende uma língua diferente, você tem contato com outras culturas, e é claro que sempre que você vai buscar alguma coisa lá fora, você vai buscar algo que seja melhor. Então, seria como se você estivesse tentando elevar o seu nível, né? Tentando buscar aquele algo mais. E pode ter certeza que é uma coisa que assim muda completamente a vida, né? Muda completamente essa experiência que você tem. E claro, não só a busca daquele período que você está fora, mas é importante o que a gente chama do network, né? Das Sim, conexões que você faz lá fora. perfeito. Então, desde que eu voltei, o que acontece? Eu continuo em contato não só posso dizer que foi um dos meus grandes mentores, se não o meu maior mentor nessa área, mas eu abri o meu leque de conhecimento, de contatos para o mundo inteiro. Então, assim, com o WhatsApp a gente conversa com o mundo inteiro, pessoas dos Estados Unidos, na Rússia, Canadá, Japão, e qualquer coisa, a gente está, às vezes estou de madrugada, eu estou dando aula para um congresso no Japão, porque o pessoal pede, me convida para dar aula, então o negócio vai acontecendo, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa gratificante. Quem tiver a oportunidade, mergulhe de cabeça, porque é uma coisa única. Perfeito. E aí a gente vem falando sobre carreira e eu acho que você traz aí essas questões que são importantes, porque a carreira você vai construindo com o passar dos anos, né? Então é um pouco aquele investimento de longo prazo que você vai fazendo, né? Exato. Que você vai construindo essa carreira, essa trajetória e, obviamente, tentando encontrar nessa caminhada essa questão dos bons mentores, né? Daquelas pessoas que podem fazer uma diferença muito grande no seu crescimento e quando a gente tem a felicidade de encontrá-los, a gente precisa usufruir o máximo que eles têm a nos oferecer, não é verdade? Exato, exato. E você tocou no assunto, assim, não são só os louros, né? Não são só coisas boas que acontecem. Sim. Quando eu fui, eu deixei de, vamos dizer assim, perdi o casamento do meu melhor amigo, Sim. perdi vários aniversários, meu pai, minha mãe, meu cachorro de 13 anos morreu enquanto eu estava lá. Então, Sim. assim, perdi alguns parentes mais velhos. Então, assim, foram coisas que sempre tem, é igual investimento a longo prazo. Tem os seus altos e baixos, mas quando você pensa no longo prazo, é uma coisa que realmente pode ter certeza que vão te trazer frutos. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre sua área de atuação, né? Comenta um pouquinho sobre essa sua especialização. Você foi buscando essa questão da cirurgia minimamente invasiva, aí vem a questão da endometriose. Fala um pouco sobre isso. Perfeito. Inclusive, minha afilhada tem problemas com endometriose, deve estar nos assistindo. Não, perfeito. Não, para o pessoal entender o que acontece. A endometriose é uma doença que é muito pouco falada, tá? Sim. Ela acomete de 10 a 15% das mulheres que estão na idade reprodutiva, ou seja, desde o início da menstruação até a menopausa. E o que ela traz? Principalmente dois aspectos. Muita dor, tá? E infertilidade, tá? Uma dificuldade de pessoa engravidar. E como ela não é muito falada, existe um atraso desde o início dos sintomas até o diagnóstico em média de 8 anos. E você pode ter certeza que fora dos centros de excelência, como São Paulo e outras capitais do país, esse atraso ele vai se estendendo. Aí eu já tive relatos de mulheres que ficaram 20 anos sem saber o que tinham. E você pode imaginar que do começo dos sintomas até passando-se 8, 10, 15 anos, às vezes esse tempo pode representar muito bem o período que aquela mulher, aquele casal, tinha para tentar engravidar. Então, eles perdem aí essa chance, ou se não perdem, ela é muito difícil de acontecer.
O comportamento dessa doença é como se ela tem implantes que se espalham pela pelve, principalmente, né, pelo abdômen, e ela se espalha como um câncer, mas ela não mata, né? Então, é uma coisa muito... Quando a cirurgia é necessária, é uma cirurgia complexa, a melhor forma de fazer é uma forma minimamente invasiva, né, como a gente fala, seja por laparoscopia ou seja pela via robótica, mas sim uma coisa que a gente está tentando lutar. E aqui um detalhe que eu vou comentar com você, eu e um grupo de colegas de médicos temos uma startup baseada na endometriose. Sim. Estamos prestes a lançar, estamos finalizando um aplicativo e prestes a lançar esse aplicativo que tem uma versão, obviamente o início tem uma versão gratuita para todas as mulheres, para que pelo menos nesse início elas possam se conscientizar de que essa doença existe. É uma doença que eu até tinha passado para você, só nos Estados Unidos ela tem ela traz um déficit de 16 bilhões de dólares, né? Então, vocês imaginam, direto ou indiretamente, trazem muito absenteísmo ao trabalho, Sim. trazem problemas de relação não só com familiares, com os parceiros, fora a questão da dificuldade de engravidar. Então, assim, eu acho que é uma coisa que, com o advento dos telefones celulares, com 4G ou 5G que está chegando aí, eu acho que é uma coisa que nós podemos abreviar muito essas distâncias para que nós possamos trazer benefícios para essas mulheres e para esses casais, com certeza. E essa startup, como é que é a ideia dela? Como é que fase vocês estão? Nós começamos como um projeto, né, já tem há 2, 3 anos, mais ou menos, e tivemos aí, já recebemos o investimento ainda na época do projeto, né, ainda na época que não tínhamos nem o CNPJ da empresa. Então, é aquilo que a gente comenta sobre Oi, né, quando você tem a informação, você traça o plano, você vê que aquele plano realmente, ele tem fundamento, foi aí que nós recebemos já uma quantia bem razoável para ser só um projeto, e agora nós já somos uma startup aí, e nós já temos, inclusive, um segundo investimento desse mesmo fundo já autorizado, para assim que nós precisarmos, nós alavancarmos um pouco mais. Mas tudo leva tempo, né? Até ser, quer dizer, tem 2, 3 anos aí que nós começamos, agora que estamos prestes a lançar o aplicativo, e por acaso março, onde nós estamos, é o mês de conscientização da endometriose, é o Março Amarelo. Pronto, muito bom. Sucesso aí na startup. Como é o nome da startup? Perfeito, já tem um nome da empresa? Ela chama Endolife, né? Que a ideia é que nós possamos trazer para essas mulheres não só a questão de cirurgia ou tratamento com hormônio, mas que elas possam ter uma melhora da qualidade de vida em si. Então é possível ter uma vida com mais qualidade de vida, com uma saúde melhor para quem tem esse problema. Com certeza, com certeza. Maravilha. Bom, você esteve em Dubai, né? Tivemos aí agora a Expo Dubai, um grande evento de negócios, empresas, governos, diversos assuntos, tecnologia, parcerias entre empresas, setor financeiro, fintechs e startups. Como foi? O que foi que você viu lá na Expo Dubai? Você visitou que pavilhões? E você também teve aí uma parte mais voltada para a saúde, né, que você foi fazer uma cirurgia que foi transmitida ao vivo. Conta aí um pouquinho essa passagem por Dubai agora. Perfeito. Já tem mais ou menos uns 7 anos que eu costumo ir para Dubai, e justamente por conta do que nós chamamos que é o Endo Dubai, né? O Endo Dubai nada mais é do que um congresso, um encontro, onde vêm profissionais do mundo inteiro para falar não somente sobre a endometriose, mas sobre cirurgia minimamente invasiva. E esse ano, já nesses 7 anos, várias vezes eu vou lá para dar aula. Nesse ano eu participei de uma maratona cirúrgica
cirurgia ao vivo, né? Ou seja, existiam vários colegas realizando cirurgias ao mesmo tempo, né? Era um dia inteiro de cirurgias. Então, nós tivemos cirurgias, foram umas 2 ou 3 cirurgias locais, né? Transmitidas do próprio hospital lá de Dubai, que é o Latifa, onde eu fiz a minha cirurgia. Nós tivemos cirurgias transmitidas de Moscou, era um colega chamado Alexander Popov. Ele transmitiu uma cirurgia através da plataforma robótica. Tivemos cirurgias do sul da Itália, ali de Avellino, com Mário Malzoni. E toda essa transmissão, não só do Hospital Latifa para o centro de convenções, que era no hotel, mas também dos próprios, vamos dizer assim, dos locais de Avellino, na Itália, de Moscou, a gente necessita da internet, obviamente, né? Alguns locais mais distantes aí, existem alguns satélites até que eram contratados, ou mesmo algumas transmissões de fibra óptica, para que a gente possa ter não somente uma imagem sem delay, né, sem atrasos, e também uma boa qualidade de imagem. Quando a gente está falando de fibra óptica, né, a gente tem essa ideia, a plataforma robótica, ela veio muito para isso, né? Foi desenvolvida, obviamente, em períodos de guerra, né, a tecnologia, isso há muito tempo atrás já, só que para a questão comercial ela tem mais ou menos entre 10 a 20 anos. É claro que o primeiro robô, na verdade, ele era só um braço que controlava a câmera, e hoje, o robô que nós temos hoje é um robô que tem todos os braços e ele mimetiza as mãos do cirurgião. E o que acontece? São 2 plataformas, uma plataforma onde fica o cirurgião e uma outra plataforma onde ficam os braços do robô. Obviamente, essa distância, hoje, ela ainda é na mesma sala, tá? Fica tudo dentro da mesma sala. Mas já aconteceu, inclusive isso aconteceu lá no centro onde eu fiquei na França, a Operação Lindenberg, que foi uma retirada de vesícula, tá? Realizada entre Nova York e Estrasburgo, onde está o centro francês, né? Isso já tem um tempo já. Se eu não estou enganado, foi 2001, se eu não estou enganado. Então, o profissional, o médico estava em Nova York e a paciente estava em Estrasburgo. E como naquela época a questão de transmissão por satélite ainda tinha muitas variáveis, né? Dependia de muita coisa, a transmissão foi feita por fibra ótica, através de cabos submarinos, né? Quem instalou esses cabos submarinos era a France Telecom. Então, foi permitido, né? Porque não existe como um cirurgião ter atraso entre a manobra com a mão e a resposta do robô na paciente, né? Então, isso aí é inadmissível, porque a gente não pode esperar esse delay. Então, isso aí foi muito importante, né? Então, foi por fibra ótica, obviamente, senão não teria nem como ter sido feita. Mas essa participação foi basicamente isso. Então, fora a maratona cirúrgica, as aulas eram transmitidas localmente e também online, né? Localmente nós tínhamos em torno de 700 pessoas e online em torno de entre 100 a 200 pessoas assistindo do mundo inteiro, né? Obviamente tudo por fibra ótica. E o segundo motivo, né? Na verdade, eu estive lá por conta do Endo Dubai e aproveitei para visitar a Expo Dubai. A Expo que ela estava planejada para 2020, né, quando estourou a pandemia, quando estourou o Covid. E o que aconteceu? Essa Expo, ela traz, na verdade, dessa vez foram 191 países. Tá? Esses 191 países, eles estavam distribuídos em pavilhões, obviamente, de acordo com a importância do país, tinham pavilhões maiores e tinham pavilhões menores. Por exemplo, um dos que eu visitei, o Nepal, que é um país pequeno, ele tinha uma área menor. E qual que é a intenção da Expo Dubai? É que cada país
pudesse trazer um pouco da história do que ele tem de si, sim, mas também um pouco do maior foco dele. Né? Qual que é a maior informação que ele quer trazer. Então, por exemplo, um dos primeiros pavilhões que nós entramos foi o pavilhão da Rússia. Então, eles trouxeram todo o histórico, desde a época de participações da Expo, quando eles ainda eram a chamada União Soviética. Né? Então, vocês veem que a Expo tem algumas décadas já que ela é realizada. E eles falavam muito sobre a conexão entre os povos e também a participação, a união, né? Infelizmente, o que não está acontecendo agora por conta política. E nós passamos por outros pavilhões, dentre eles, o nosso queridíssimo Brasil. E para a gente ver o foco do Brasil como uma coisa muito interessante, praticamente você entrava no Brasil e o Brasil falava exclusivamente do agro. Era como se o Brasil quisesse vender o agro justamente para os investidores aí, que eles pudessem entender o poder do agro para o Brasil, para que, né, e trouxe toda a trajetória desde o descobrimento do Brasil até o que o Brasil pode trazer hoje, inclusive com o advento do 5G, com a questão de mapeamento por drone e assim por diante. Perfeito. Né? O que mais que nós achamos de interessante, porque eu estava com outros colegas lá, existiam alguns pavilhões gerais, né? Existiam pavilhões dos países. Antes de falar do último país, que era o que mais, acho que interessou, o país que era o host, né? Que era os próprios Emirados Árabes Unidos. Eles trouxeram não só um pouco de história, mas trouxeram também tudo que eles estão pesquisando para o futuro. O pavilhão em si era uma obra de arte, foi feito por um arquiteto, por um engenheiro espanhol. E o que acontecia? Era um pavilhão onde nas áreas, nas superfícies externas do pavilhão, ele tinha como se fossem algumas coberturas, e em 3 períodos do dia essas coberturas elas se abriam para receber a luz do sol, porque elas tinham células fotovoltaicas, e essas células elas claramente absorviam energia, a luz do sol, transformavam em energia. Então, assim, não só essas células fotovoltaicas elas produziam energia para o próprio pavilhão dos Emirados Árabes Unidos, mas ela também era responsável por 5% da energia de todo o pavilhão dos 191 países. Então você vê a força que tem isso aí, né? E inúmeras outras pesquisas, tinha um carro autônomo, né, um táxi autônomo dentro lá do pavilhão, muitas pesquisas em quimioterapia e câncer. Tá? Eles tinham um próprio satélite que já está no espaço, né? Os Emirados Árabes lançaram um satélite, está no espaço. Eu acho que ele está em busca de Marte, se eu não estou enganado. Mas esse foi um dos pavilhões que mais chamou a atenção, até porque ele era um dos hosts, né? E fora isso, tinha um outro pavilhão que era um pavilhão geral, né? Tinham 4 ou 5 pavilhões principais. E um desses pavilhões, eu não sei se eu até consigo dar um share aqui deixa eu ver se consigo, se vocês conseguem ver. É possível ver? Deixa eu ou não? Puxar aqui, peraí. Pronto. Perfeito. Só para vocês entenderem, esse era um pavilhão de planejamento e futuro. Então, aqui vocês estão vendo 2 crianças, e através de um software interativo e com inteligência artificial, com planejamento, eles planejavam, eu vou até tirar o áudio aqui, eles planejavam a cidade do futuro. Então, vocês estão vendo um holograma aqui no meio da tela, e eles, de acordo com a mudança dos edifícios de local, né, a inteligência artificial ia analisando questões como transporte,
questões como o bem-estar social, né? Questões como a felicidade da população que ali vivia naquela cidade, ou seja, por inteligência artificial eles conseguem antecipar como aquela cidade funcionaria, né? Uhum. Então, são duas crianças brincando de criar uma cidade e, assim, são softwares que estão sendo planejados e aí vocês estão vendo os prédios se movendo, ou seja, a cidade, ela será uma cidade fluida de acordo com a necessidade da população em que nela vive. Então, vocês veem a loucura dos avanços que já estão sendo planejados, né? Obviamente que isso aqui ainda está num futuro um pouco distante, mas não é nem por conta disso que não está sendo planejado. Então, assim, foi uma das coisas que me chamou muita atenção, mas ainda um pouco fora da realidade. Existiam outras, até a gente chegar aqui que eu acho que é o principal, que foi o que mais me chamou a atenção, que foi o pavilhão da própria Alemanha, né? O pavilhão da Alemanha foi uma coisa assim, fora do comum, e eu não sei nem se eu consegui listar todas as coisas que eu vi no pavilhão da Alemanha, porque, primeiro, o pavilhão da Alemanha tinha uma fila de 2 horas, tá? Então, vocês imaginam que para visitar 191 países, talvez você precise de um mês inteiro para visitar. Então, por isso que nós selecionamos alguns países mais importantes, vamos assim dizer, para ver isso aí. Então, no pavilhão da Alemanha, a primeira coisa que você nota quando você entra no pavilhão, até parece uma coisa super simples. Você está restrito numa sala, onde eles pegam um livro antigo, põem uma câmera, eles começam a mostrar alguns hologramas do livro e tal. E depois você cai numa segunda sala, onde existe uma piscina de bolinhas, claro, piscina de bolinhas de criança, onde existem 100 mil bolinhas amarelas, tá? E o que acontece? Cada vez que você pegava uma dessas bolinhas amarelas e colocava num receptáculo, né, no local, essa bolinha amarela, ela trazia uma ideia, né? Então vocês imaginem que só ali naquela antessala existiam 100 mil ideias que estavam, vamos dizer assim, registradas, e cada vez que você colocava uma bolinha nova, era uma ideia nova. E aí você era conduzido para uma escada rolante, e a escada rolante te levava até o topo do pavilhão da Alemanha, e esse pavilhão, você ia descendo as escadas e cada sala que você entrava era uma inovação, né? Uma das primeiras coisas que eles trouxeram foi que o mundo utiliza 24% de energias renováveis, né? E aí um ponto positivo para o Brasil. O Brasil dispara de longe, né? Assim, dispara na frente, onde o Brasil utiliza 74% de energias renováveis, muito aí em prol das hidrelétricas que nós temos, e principalmente por conta somos abençoados aí com os rios e a parte hidrográfica, né? Perfeito. Então, isso já é um ponto positivo, mas aí eles começam a avaliar algumas possibilidades. É claro que já tem, e que é muito conhecido aqui, né, as usinas de energia eólica, que é uma coisa que o Brasil vem explorando muito aí, principalmente que eu acho que uma das pioneiras aí no país é a própria Aeres, né, que vem fabricando as pás para essa questão eólica. Mas não só isso, duas coisas que eram diferentes, eles demonstraram, vamos imaginar assim, algumas boias, né, umas boias gigantescas que são colocadas em alto mar, muito próxima a essas usinas de energia eólica. Essas boias, elas são ligadas a cabos submarinos e geradores que estão no fundo do mar. Então, o que acontece? Com a oscilação da maré, esse cabo ele é tracionado e relaxado. E essa tração do cabo, ela faz com que gere energia para esse gerador, e o gerador distribui para as usinas, né? Então, mais um fator aí de energias renováveis. Uma outra opção que eles colocaram eram como se fossem boias gigantes que estariam aprisionadas no fundo do mar,
e também com essa questão da maré, essas boias elas são pressionadas ou relaxadas, e com essa energia cinética eles iam produzindo aí mais energia. Muito E bom. pode falar. Muito bom. E os Estados Unidos, alguma coisa lhe surpreendeu no pavilhão? Olha, os Estados Unidos, eles contavam muito da história deles, né? Sim. Da história do que eles trouxeram até então. Falavam um pouco da própria pesquisa espacial, né? A questão de Marte e tal. Mas assim, eu vou falar que 70% foi focado na história do que eles trouxeram até hoje, e os outros 30% das pesquisas que eles estão fazendo. Assim, na minha opinião, acho que a Alemanha foi uma coisa mais surpreendente. Outra coisa que a Alemanha trouxe também foi eles estão querendo acabar com pesticida, né? Com pesticida, e também com essa questão de todo o agronegócio. Uma ideia que eles trouxeram é que os drones mapeariam a parte da plantação, e aí passaria um trator com uma câmera e raios laser. Esses raios laser reconheceriam as plantas que estivessem doentes por alguma praga, alguma coisa assim, e justamente essas seriam não danificadas, mas esses fungos ou coisas do tipo seriam extintos com raio laser, o que evitaria o uso de algumas fertilizantes, não fertilizantes, mas alguns pesticidas, vamos assim dizer, né? Eu não sou expert nessa área. Perfeito. E uma última coisa da Alemanha que foi interessante é que eles estão otimizando o uso não só de energia, mas também como a parte de irrigação e com a parte do plantio. E eles trouxeram algumas coisas que eu até compartilhar uma outra tela aqui com vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, está compartilhado aí. Vocês estão vendo que aqui eles estão trazendo a fazenda para dentro da cidade, ou seja, são fazendas verticais, né? Ou seja, você poderia ter produtos frescos, né, na esquina de casa. Sim. Então, sim, não tem aquela espera de trazer da fazenda e tal. São fazendas verticais que eles estão bolando. Essa foi outra coisa bem surpreendente. Mas e a última coisa da Alemanha foi a questão do eVTOL deles, né? Eu acho que a parceria que eles têm com a própria Azul, né? A Azul que comprou, acho que parte dessa... Tem uma participação no capital social, isso. Exatamente. Acho que eu tenho o vídeo aqui do eVTOL da própria... Da Azul. É um pouco diferente do eVTOL da Embraer, né? Sim. Vocês veem aqui que eles têm... esse era um modelo, né? Obviamente eles não tinham o tamanho real, mas vocês veem que eles têm inúmeras turbinas, e eles já estão planejando edifícios com inúmeros helipontos. Sim. E esses helipontos eles poderiam acessar aí vários prédios no meio da cidade, e para transportar inúmeros passageiros aí. Então já fizeram demonstrações, né, não só com modelos, mas não sei se chegaram a fazer demonstração com um eVTOL real, mas vocês veem que é um pouquinho diferente do que tem a Embraer, né? Sim. Mas muito bom. Eu acho que foi uma das coisas os pavilhões que mais chamaram a atenção. Então, mas foi uma coisa muito gratificante, muito surpreendente. Eu sou apaixonado por tecnologia. Muito bom. Isso aí. E me diga uma coisa, Rodrigo, olhando esse componente da tecnologia, né, vamos olhar o universo da medicina, né, da saúde. Perfeito. O que é que temos, o que é que a gente já tem em curso em outros países acontecendo por conta da fibra ótica, por conta do 5G, e o que é que a gente pode esperar de revolução nessa área nos próximos anos, agora com essa transformação que o Brasil vai começar, né? Sim. A primeira coisa que eu acho que é essa questão que nós já comentamos sobre a possibilidade de cirurgias com a questão da fibra ótica, né? Por exemplo, eu posso estar aqui no console em São Paulo, operando uma paciente
em Manaus. Claro que Tá. sempre tem que ter uma equipe local, para Sim. qualquer emergência eles assumem. Essa é uma das possibilidades, né, que sempre foi dificultada por questão da conexão. A telemedicina, né, que expandiu drasticamente aí na própria pandemia. Lembrando que os CRMs aí, o CFM, que são os órgãos reguladores de medicina nos estados e no Brasil, eles sempre orientam que a ideia é que o paciente sempre tenha pelo menos uma consulta presencial e que não seja única e exclusivamente online, né? Porque isso que a gente fala, nada substitui o exame físico. E eu acho que claramente com o advento aí do 5G e as startups propriamente ditas, né? Já existem várias startups, a nossa é uma que a gente quer tornar possível aí para inúmeros pacientes. Eu imagino que vai abreviar muito a relação não só entre médico e paciente, mas a questão de serviços em medicina também. É uma coisa que eu até estava pensando, vamos imaginar englobar tudo aí. Temos o 5G, temos um aplicativo, temos alguma pessoa que eventualmente sofre algum acidente, podemos chamar uma ambulância, um Evitol ambulância, através de uma startup, de um aplicativo, aterriza em qualquer lugar, leva para o hospital, e isso abrevia muito o tempo, essa conectividade é uma coisa muito fluida. Os pacientes já, dentro de aplicativos, eles já teriam o histórico, né? Esse histórico ele já poderia ser passado para o hospital que ela está sendo recebida. Então, assim, os médicos que estão aguardando o paciente já sabem qual tipo de paciente que eles estão esperando, todos os dados, comorbidades, tudo isso. Então, acho que o 5G vem para abraçar toda essa ideia. Claro que não vai ser imediato isso. E eu acho que ligando os pontos, né, desde Oi até um tratamento, eu acho que pode, e essa abreviação de tempo, né, que tempo em medicina, principalmente em emergência, é uma coisa super necessária. Um dia a gente pode falar que Oi BR3 salvou minha vida. Né? Então é uma coisa interessante, né? Se você ligar os dois extremos, eu acho que é uma coisa que sim, é uma coisa possível. E já que você falou de Oi, vamos falar um pouquinho sobre ela. Depois a gente volta a outros assuntos aí da área de saúde, de tecnologia, mas vamos falar um pouquinho de Oi. Quando foi que você começou a investir na Oi? Estamos em 2022, quando foi que você começou a comprar sua primeira ação da Oi? Foi em 2019, né? Na verdade, foi na época que eu estava começando a mexer um pouco em ações, já mexia bem pouquinho antes. E eu sempre estava trocando experiências aí com meu cunhado, né? Até agradecer chama Hugo Espilotros, né? Ele deve estar nos assistindo aí. E o meu cunhado ele era da Nextel, né? Ele gerenciava uma grande equipe aqui em São Paulo, né? E é uma pessoa super diferenciada, batia vários recordes de venda aí. E um dia ele chegou para mim e falou assim, mas ele virou e falou assim, você tem dinheiro para perder? Eu olhei para a cara dele e falei assim, mas por quê? Eu falei, então, tem uma empresa que está em recuperação judicial e eu estou pensando em começar a investir nela. Eu falei, nossa, mas qual que é a tua ideia? O que você está pensando? Ele falou, não, justamente por conta de uma pessoa. Ele falou, eu conheço, ou não pessoalmente, mas eu conheço o trabalho do Rodrigo Abreu. Ele falou, eu acompanho a carreira dele, eu vejo tudo que ele fez e que ele tem feito. Ele falou, é um cara extremamente preparado. E aí, obviamente, que ele brincou, né? Que a questão, você tem dinheiro para perder, justamente porque a empresa estava em recuperação judicial. E aí, nós fomos acompanhando, né? Toda essa evolução da Oi e estudando não só sobre a empresa, mas sobre qual que seria a representação da fibra ótica e do 5G nessa transformação do mundo. Sim. E aí, obviamente, olha, acho que sobrou um dinheirinho, acho que eu vou colocar mais um pouco. E aí foi mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. É claro que a gente não sabia que eventualmente iria se estender por todo esse longo prazo, né? Mas que a gente sempre preza, e você sempre preza nos seus canais,
o longo prazo é a chave de todo sucesso. Então, nós acompanhamos aí desde 2019 toda essa questão sobe e desce da Oi e tudo que ela representa, e estamos aí na iminência da saída da recuperação judicial, se Deus quiser, e tenho certeza que vai ser um sucesso. Mas foi essa a trajetória dentro de Oi BR3, né? Foi justamente por conta do Rodrigo Abreu e de tudo que a questão fibra ótica 5G poderia trazer de diferente. Uhum. Pronto, você tocou aí em dois pontos que, vamos dizer assim, lhe ajudaram a decidir, né? Uma, a liderança da empresa, que a gente sempre bate muito nessa tecla, né? Que a gente tem que olhar o líder. Eu sou adepto da análise fundamentalista, né? Então a gente olha os indicadores, mas uma vez eu vi uma palestra do Henrique Breda, né, que também é um bilionário aí de investimentos em ações, e o Breda ele falava exatamente isso, de que os indicadores eles contam só uma parte da história, né? Porque ele é como se você estivesse olhando para o retrovisor, você está vendo o que ficou para trás. São os balanços dos últimos trimestres, então eles nos trazem algumas informações, mas não é tudo. E aí ele chamou a atenção nessa época, ele falou exatamente isso, que era preciso ver a liderança, olhar a liderança, conhecer essa liderança, quais são suas ideias, de onde vem, qual é o seu currículo, sua expertise, sua ideia de mundo, seus valores, né? Porque tudo isso poderia ser muito mais importante do que olhar os indicadores. Então, eu acho que isso que você está falando é assim, de uma grande valia, né? Porque se alguém me perguntasse o que é que eu tenho que olhar para escolher uma ação, eu diria, foca no líder da empresa. Exato. Porque é ele que vai fazer a diferença. Não interessa se a empresa é grande ou se ela é pequena, o líder vai fazer a diferença. Uma empresa grande, se tiver um líder ruim, pode destruir essa empresa. E uma empresa pequena, com um grande líder, essa empresa pode virar um gigante. Então, foca na liderança. Exato. A gente brinca que existe sempre, existe o chefe, existe o líder, né? Sim. O líder te impressiona, o líder te faz querer ser mais, ao invés de que o chefe, às vezes, você tem até um pouco de medo e você tem até um pouco de receio de abordá-lo para ter uma ideia nova. E outra coisa que você cita muito, né, e eu vi em outra situação, a questão da mídia. Sim. Quando eu estava na França, quando eu estava morando, estourou a crise na Venezuela, né, ali 2012, 13, 14. Por acaso eu tinha 2 colegas venezuelanos que moravam junto lá, estavam fazendo o mesmo estágio que eu. As notícias que passavam aqui no Brasil eram assim 1% do que estava acontecendo na Venezuela. Então, assim, naquela época a mídia daqui ela omitia muito do que estava acontecendo na Venezuela. Então vocês veem que a mídia ela quer dar forma de acordo com o interesse dela. Sim. Então foi justamente o que eu vinha acompanhando, e com esse raciocínio eu vinha acompanhando na Oi, com um fundamento do líder, né, do líder de nível 5, que você tanto fala, e que eu concordo, aprendi esse termo com você, e também a questão do que representa a fibra e do que representa o 5G, né? Serão trilhões que vão ser injetados na economia. Então, nós víamos as notícias de Oi. Eu falo, impossível, o pessoal não lê, não sabe da empresa, não sabe o que está acontecendo, não vê notícia, não senta, que a gente fala, né, não senta a bunda na carteira e abre o livro para estudar, ver o que está acontecendo de verdade. Então, a mídia é uma coisa perigosíssima. E o Larry Fink, né, que é o gestor da BlackRock, ele já falou isso sobre a mídia americana, né? Ele disse, olha, a mídia vive de volatilidade. Sim. Ela vive com este propósito de criar confusão, criar ruídos. Então, muito cuidado com a mídia. Ele falou dos Estados Unidos, mas eu acho que isso se aplica também muito a nós aqui no Brasil também.
Sim. Porque eu acho que o papel da mídia, infelizmente, é esse, é criar confusão, criar alarde, e muitas vezes, aí eu digo sem querer fazer acusações, mas eu falo, muitas vezes existem os interesses ocultos por trás disso tudo, né? Me chamou a atenção agora nessa reta final que a gente viveu aí do CAD, né? A prova, não aprova, essa confusão toda que teve, muita volatilidade nos papéis. Depois da aprovação do CAD, o Estado de São Paulo fez uma nota e eles comentaram assim, de que o time do Edson Tanuri, né, do dono lá da Telcomp, da Copel, né? Copel. Isso. Que ele tinha mobilizado uma tropa de advogados e de jornalistas. Ou seja, foi a primeira vez que eu vi um grande veículo de comunicação, o Estadão, né, acusar companheiros de profissão, vamos dizer assim, né, jornalistas, Exato, de estarem a serviço de um grande player, de um grande investidor, né? Então, isso mostra de que realmente o jogo é esse, né? É preciso entender isso. E aí, de novo, foca na empresa, foca no líder, e você traz a questão do 5G e da tecnologia, né? da questão da fibra, e é um pouco aquela frase do Bill Gates que eu adoro também, que ele disse, olha, a gente tem que descobrir para onde o mundo está indo e correr para tentar chegar lá primeiro. Então, eu acho que é um pouco isso, né, que o Rodrigo Abreu fez. Ele olhou e disse, olha, isso que a gente está não vai salvar a gente. A telefonia, essa coisa da telefonia por voz, né, isso está morto. Esse negócio está morto, não tem futuro. O que é o futuro? O futuro é a fibra ótica, porque é a fibra ótica que vai ser a base para o 5G, para o metaverso, para a robótica, inteligência artificial, indústria 4.0. Então, ele teve uma grande visão de futuro e jogou a empresa com toda a energia nessa direção. E muita gente ainda não entendeu até hoje, porque é aquela coisa do pensamento raso, né? As pessoas não querem pensar, às vezes têm dificuldade de pensar, e aí não conseguem entender o case, né? Fica difícil para a grande maioria enxergar o que está acontecendo. Né? Quando enxergarem, aí vai ser aquela coisa, vai enxergar quando ela já estiver explodindo, aí vai querer comprar na alta, né? E perdeu todo esse processo de ter o melhor momento de entrada, né? Que o melhor momento de entrada é quando ninguém está dando nenhuma importância para aquilo, ninguém acha que aquilo vale a pena. Eu vi isso na Magazine Luiza em 2015, né? E de lá para cá, em 2021, ela chegou a acumular 78.000% de alta. Quem podia dizer isso lá em 2015? Ninguém, né? Exatamente. Eu, infelizmente, segui os analistas e quando ela bateu 300%, vendi. Poderia estar milionário. Não, exato. Eu também, né, nesse começo de aventura de bolsa, a gente sempre acha que vai fazer dinheiro rápido e tal. Já ganhei, já perdi, estou praticamente no 0 a 0. Então, vamos olhar os fundamentos, vamos ver a empresa e tal, e vamos ver o que pode realmente dar uma alavancada, que é a grande transformação, né? A grande que o país vai viver nos próximos anos, eu imagino. Então você está confortável em ser investidor de Oi? Eu ainda tô, o meu PM ainda está acima do que está a cotação hoje. Eu falei para mim, às vezes eu fecho o book de ofertas durante uma semana, não abro. Aí vejo uma notícia no Twitter aqui, outra ali, eu falei, olha, esse aqui sabe alguma coisa, esse aqui não sabe de nada, falei, deixa lá. É isso. Esperar o longo prazo acontecer, a estratégia toda chegar até 2025 para a gente ver o que é que vai estar acontecendo lá nesse futuro de 2025. Exatamente. Mas é isso aí. Falando um pouco de tecnologia, vamos voltar para Dubai. Dubai, você tem ido de forma recorrente lá, né? Dubai sempre passa muito dessa coisa de cidade do futuro, né? E você tem ido vários anos. Como é que tem sido essa transição? Porque eu imagino que ela já surge como uma cidade com cara de futuro, mas ela deve estar se transformando com muita velocidade, ou não? Como é que você percebe isso? Sim, eu imagino que dentre esses 7 anos ainda é um período um pouco curto, né? Mas quando você vê o histórico de Dubai, se você vê 1975, 1980, era um deserto. Deserto assim, não tinha absolutamente nada. E hoje você olha para
Se você olhar no horizonte de Dubai, eles têm uma das arquiteturas mais impressionantes do mundo. Tem prédios assim que você eventualmente não sabe nem como eles estão em pé, né? Então, o maior prédio do mundo está lá, né? Que é o Burj Khalifa, e eles fizeram aí algumas ilhas, né? Eles, dentre um dos pavilhões que existiam lá, até uma companhia de lá, eles estão trabalhando e investindo no que eles chamam do Hyperloop, né? Que são aqueles tubos de conexão de extrema velocidade. Então, eles estão preparando não só os aeroportos, mas os portos para a chegada desse Hyperloop, né? Então, isso aí, eles dizem que vão poder transportar mercadorias, por exemplo, entre Dubai e Paris, em 7 horas. Imagina. Que é a mesma duração do voo, né? Dubai-Paris dá 6, 7 horas. Mas você imagina que você precisa ir 2 horas antes para o aeroporto, passar, né, em compensação com o Hyperloop, e você chega no terminal, abre a porta, entra no trem e vai embora. Então, e outra coisa, eles querem ser a primeira cidade a ter transporte por drones automotivos, né? Eu digo de pessoas. Então, eles já estão preparando toda a cidade para isso, né? Mas é uma cidade realmente do futuro, e muito porque eles já perceberam que a reserva de petróleo deles, eles já perceberam há muito tempo atrás que ela estava começando a entrar em escassez. Diferente de Abu Dhabi, que é do lado. Abu Dhabi ainda tem uma reserva muito grande. Mas o Emirado de Dubai, eles viram essa queda, essa escassez, e eles miraram no futuro, miraram no turismo, miraram no empreendedorismo. Então, assim, eles querem que Dubai seja o centro do mundo, né? Eles querem ter um dos maiores aeroportos, eles querem que Dubai seja, o aeroporto de Dubai seja o hub para atrair de todas as cidades e seja a conexão entre o Oriente e o Ocidente. E eu posso te dizer que pelo tamanho, pelo número de voos que tem, esse hub ele já praticamente já acontece. Você tem de Dubai, você tem voos para tudo que é canto. África, Europa, Ásia, Oceania, Américas, tudo. Você chega em qualquer lugar. Eu queria puxar um post que você colocou um dia, que eu gostei bastante. Você colocou o seguinte: tão importante quanto o momento da cirurgia é o seu preparo e o pós-operatório, tanto do paciente quanto do cirurgião. Exato. E aí, quando a gente ia para o texto também, você dizia o seguinte: uma cirurgia não se resume à sala cirúrgica e horas que passamos lá dentro. Ela começa muito antes e só termina muito tempo depois. Para a paciente, envolve desde o pensar nos exames, na alimentação antes da cirurgia, nos dias que ficará afastada das suas atividades, quais os cuidados que deve tomar no pós-operatório, as consultas de retorno e muito mais. Para o cirurgião, o planejamento e a programação da cirurgia. Qual a equipe mais adequada para cada caso, estudar os exames de imagem, acompanhar de perto cada evolução no pós-cirúrgico, entre muitas outras ações que farão toda a diferença no resultado. Cirurgia para endometriose é complexa, exige conhecimento extremo da anatomia, habilidades cirúrgicas, conhecimento da doença de todos os envolvidos, e os impactos na vida do paciente são realmente recompensadores quando ela pode contar com uma equipe preparada. Me chamou muita atenção porque eu olhei aí um pouco da minha visão corporativa, né? E enxerguei isso aí encaixando como uma luva. A importância que a gente precisa dar para o planejamento, né? Sim. Quando você trabalha nas grandes empresas, você enxerga isso de forma supernatural, né? O planejamento estratégico. E aí é um dos componentes até que a gente vê a importância de acompanhar no caso de uma empresa como a Oi, né? O que foi que o Rodrigo Abreu esquematizou para desenvolver nos próximos 2 anos e acompanhar a execução. E você trouxe isso dentro da lógica da saúde, da lógica de um ato cirúrgico, né? E da importância de todo esse preparo. Comenta um pouquinho sobre isso em relação à sua vivência profissional mesmo, né? Dessa coisa do preparo, da importância desse planejar. Não, com certeza. Primeiro, existe o preparo do que a gente já conversou, que é o preparo da carreira, né? Como são cirurgias super complexas, não são coisas que nós conseguimos fazer ou conseguimos aprender do dia para a noite. Então, isso é um ponto.
E é claro, quando a paciente chega no consultório, o que acontece? Ou é o primeiro médico que ela está procurando. Na maioria das vezes, no meu caso, como eu tenho uma ultra especialidade, eventualmente as pacientes já vieram de outros colegas, ou já é uma segunda opinião, terceira opinião, e aí ela vem, algumas com dor, algumas com sonho, algumas tranquilas, outras ansiosas. Então você tem que saber interpretar toda a situação, para dar conforto para a paciente. No que eu digo, você tem que saber em qual momento que ela está, se ela está na questão da ansiedade, ou se ela precisa ser acalmada, ou se ela já está entendendo a situação como um todo, e você pode ir direto ao assunto. E aí você extrai todas as informações que você tem, né? Claro, ela vai te passar inúmeras informações, você vai ter que saber quais daquelas informações são importantes para o que você vai planejar. Depois dali você analisa todos os exames, né? Você analisa a situação dela, né? Você vê, no caso da endometriose, quais os locais que a doença está cometendo, se aqueles locais que a doença está cometendo são compatíveis com os sintomas que ela está me passando. E aí nós partimos para o exame físico, que é a primeira avaliação mesmo que a gente faz, né? A avaliação para ver se aqueles sintomas e aquilo que você está percebendo estão sendo refletidos no corpo. Para aquelas pacientes que ainda não tinham nenhum exame, é o momento de você solicitar os exames, e aí é muito importante que, no caso dessa doença, eu dou uma lista de profissionais, olha, tal profissional, eu sei que eles vão fazer um bom trabalho, porque eu não posso receber um exame de imagem e programar a cirurgia, e no dia da cirurgia eu passo a ótica dentro do abdômen, e é uma situação completamente diferente. Para mim, eu não posso acontecer isso, porque de acordo com os locais e os órgãos que estão sendo acometidos, eu tenho que agregar profissionais à minha equipe, né? Sim. Então, por isso, a importância de exames de excelência também. E aí, juntando todo esse cenário, eu tenho que trazer um resumo para ela. É a mesma coisa como assim, a gente tira uma foto da empresa, vê a situação que ela está, e eu tenho que aplicar os remédios, né? Então eu vou falar para ela, olha, a sua situação é tal, né? Eu preciso saber primeiro quais os anseios e objetivos dela. Então assim, a sua situação é tal, é pouco grave, médio grave, é muito grave, e eu explico para ela qual que é o planejamento e o que eu espero desse tratamento, seja ele um tratamento clínico, seja ele um tratamento cirúrgico. E aí eu sempre, é o que eu sempre gosto de falar, não só para os meus alunos, mas para as minhas pacientes, a decisão ela é sempre tomada em conjunto, porque quem vai sofrer o efeito daquilo é a paciente. Então, assim, qual que é o meu papel? É eu passar para ela a minha expertise, né, para que em conjunto nós possamos decidir. Eventualmente, se ela tiver alguma dúvida ou se tiver algum receio, eu falo, doutor, mas será que aqui a gente não pode deixar de lado? Eu falo para ela, olha, se eu não mexer aqui, talvez a sua doença possa voltar. É nesse momento que funciona a minha expertise para falar para ela, olha, aqui é melhor a gente fazer dessa forma ou de outra forma. Mas então, a gente só muda de área, né? Eu recebo o problema, analiso, faço um planejamento e executo, né? Então, e aí cada profissional vai executar de uma forma que ele está mais acostumado, ou algo do tipo, né? Perfeito. Muito bom, é isso mesmo, né? Eu acho que é esse o processo, né? Para se chegar à execução e alcançar o resultado que a gente está querendo. Maravilha. Falando um pouquinho de novo de investimentos, a gente entrando aqui já nessa reta final para concluir, se você, olhando esse case da Oi, quer dizer, teve aí a questão do conhecer e acreditar na liderança, de
você conseguir enxergar para onde está indo o futuro da empresa, uma tendência, mas como é administrar também essa ansiedade, né? Porque eu acho que esse é o grande problema da maioria das pessoas que estão investidas em hoje, é administrar a ansiedade, o esperar esse longo prazo, porque o brasileiro é muito imediatista, ele não tem essa cultura do longo prazo. Isso tudo é uma novidade, e quem entrou em Oi está sendo forçado a virar investidor de longo prazo. Não, exato. Não, eu acho que Oi foi um grande aprendizado. Acho que foi uma das coisas mais importantes, foi um aprendizado. Eu, obviamente, como todos, eu imagino que eu vivi momentos de ansiedade, vivi momentos de felicidade, né? Quando ela foi bater aqueles 2,50, eu falei, opa, agora vai. Aí agora eu comprei mais, aí ela caiu, eu falei, meu Deus do céu. E é claro, né, outras coisas, né, que você conta da empresa para outros colegas, né, você fala, não, a empresa é assim, 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 mas eu falei, é longo prazo. E aí, quando você tinha as altas, todo mundo ficava feliz, né, aí quando você tinha as baixas, aí todo mundo te mandava mensagem, e aí, o que eu faço? Eu falei, olha, isso foi uma promessa que eu fiz para mim mesmo, eu falei, olha, eu nunca mais comento de nenhuma empresa com absolutamente ninguém. Eu falei, eu vou comprar, vai ficar para mim e vai ser isso aí. Mas realmente o que você falou existem esses momentos de ansiedade ou não. Inclusive, por acaso, no dia do CAD, eu tinha uma cirurgia que tinha sido suspensa, então eu passei a tarde de frente no computador assistindo eu brinquei naquela oscilação, tava eu e meu cunhado tava na casa dele, né, o que comentou sobre Oi a primeira vez em 2019. Eu falei para ela, olha, eu fui da falência à aposentadoria em 2 horas. Eu brinquei com ele. Entre os 3 votos não, e depois a virada, né, da conselheira e aí a conclusão do presidente do CAD, eu brinquei com ele, eu falei, depois tive que tomar remédio para dor de cabeça, eu falei, pelo amor de Deus, eu falei, nunca mais eu entro numa dessa. Mas eu acho que é o que a gente fala, né? Foi um turbilhão de informações naquela semana, então é uma coisa que eu acho que foi um dos grandes aprendizados da minha vida. Eu acredito que foi um dos grandes aprendizados da minha vida, e eu acho que a conclusão desse aprendizado tá vindo aí. Maravilha. Muito bom. Rodrigo, vou deixar um espaço para você fazer um fechamento. Como é que para você escolher como fazer esse fechamento, mas eu queria que também você abordasse nesse seu fechamento um pouco do que você acabou transmitindo na sua rede social quando você estava no aeroporto vindo embora, porque ali você falou um pouquinho sobre um momento que você estava muito impactado, vivenciando a realidade de colegas, de conhecidos, uma ucraniana e um russo. Você estava ali no aeroporto e foi um relato forte. Eu queria que você, dentro desse contexto de fechamento, você falasse um pouquinho disso também. Esse episódio que passou foi... eu já conhecia, né, os 2 colegas, né, como a gente convive tem uma comunidade aí internacional, a gente conhece pessoas do mundo inteiro e já conhece aí tem alguns anos. E essa crise entre Ucrânia e Rússia, ela já existe há uns 8 anos, mais ou menos. Tanto que eu tenho um colega, o Anton, que ele vive ali na região de Krasnodar, ali na região de Sochi, né, onde tem o Grande Prêmio de Fórmula 1. E a avó dele, né, e o pai, né, o pai hoje mora na Rússia, mas a avó dele mora na Ucrânia, na região que foi um dia da Rússia, né? Então, durante 8 anos, ele falou para mim, durante 8 anos eu sempre liguei 2 vezes por ano para minha avó, para dar os parabéns, para dar Feliz Natal. E assim, eu sempre ouvia bombas e tiros, né, já há mais de 8 anos. Então, primeiro que a gente vê que essa situação não é de hoje, né? E vocês podem ter certeza que toda a delegação russa ali, de colegas que estavam ali, nenhum deles queria guerra. E eu acho que eu percebi até uma questão de... Existia um sentimento de vergonha, né? É claro que sempre existe um outro que é um pouco mais extremista, mas ali, graças a Deus, não tinha ninguém. E
o outro lado foi de uma colega, não só uma, mas algumas, né? Acho que tinha pelo menos umas 10 ou 20 colegas ucranianas ali, médicas e médicos, e ela falou, a gente estava tomando um café e ela comentou, falou, olha, eu saí de casa para vir para o congresso e eu estou tentando falar com meu marido, não consigo porque a ligação não completa. Às vezes que eu consigo falar por 1 minuto, 2 minutos, então é só o essencial. Acesso ao banco tá difícil, então eu estou com dinheiro limitado aqui, eu não sei o que eu consigo fazer, tanto que tinha alguns, nós estávamos mobilizando aí para tentar ajudar de alguma forma. E ela falou, eu não sei, eu estou tentando armar um esquema porque eu não sei se eu vou conseguir ver os meus filhos de volta. Então ela estava tentando armar um esquema de voltar pela Áustria, né, e da Áustria, Polônia, fronteira, para que ela recebesse os filhos do marido, porque o marido está em torno de uns 37, 38 anos, ele não podia sair da Ucrânia porque ele automaticamente ele seria convocado. Então, não só os filhos, ela não sabia se ia reaver, e o marido, né? Mesmo que ela encontrasse o marido ia para a guerra. E eu conversei com ela hoje e ela falou, consegui ver os meus filhos e meu marido está na guerra, só que os meus pais não conseguiram sair. Ele falou, meu pai, como era militar, ele decidiu, né, um pouco de patriotismo, ele decidiu ir para a guerra. Então o que nós estamos fazendo tentamos angariando munição, né, em torno de algumas ONGs ali que estão trabalhando na República Tcheca, Polônia, para tentar enviar munição para eles poderem lutar contra a Rússia. Então, assim, foi uma coisa... e eu, recentemente, minha filha tem 1 ano, e eu mudei, né? Eu virei pai, eu não sei se você acaba ficando um pouco mais sensibilizado. Sim. Então, foi uma coisa, assim, muito drástica. Imagina, você sai de casa para ir num congresso, que é algo que a gente faz com uma certa rotina, e você não consegue voltar para casa, você não sabe se você vai ver seus filhos, você não sabe se você vai ver seu marido, você não sabe nem se você vai ter uma casa, né? Sim. Porque tá tudo sendo destruído, né? Então, foi uma coisa que me pegou muito, muito forte ali. Então, difícil até de segurar um pouco a emoção ali. Eu juro que eu não sou de fazer isso, mas a situação... é aquilo que a gente fala, quando a gente vive de perto, o negócio é bem pior. Bem pior. Então... Esperemos que isso possa passar logo, né? Da melhor maneira. Se Deus Muito quiser. bom. E para finalizar, fique à vontade. Quero agradecer já de antemão a presença de todos que aqui estiveram, né, assistindo a live, e agradecer assim super especialmente a você por ter aceito esse convite, por ter estado aqui com a gente hoje. Foi assim muito prazeroso. Já estamos com 1h15 de live. Conversa boa passa rápido. Não, super exatamente. Obrigado. Não, eu que agradeço. De todas as lives que eu assisti, Clóvis, você tem convidados super diferenciados. Eu pensei a primeira coisa, o que eu vou fazer na live com convidados tão honrosos que o Clóvis tem? Vamos passar um pouco da experiência que a gente tem. Eu que já te acompanho aí desde 2019 a 2020, e a gente sabe que a gente tem uma rotina louca, às vezes sai de casa às 4, 5 horas da manhã. Eu sempre ligo o YouTube. Eu falei, vamos ver qual vídeo o Clóvis colocou, e aí eu conecto o YouTube no carro, deixo o celular ligado. Eu falei, vamos ouvindo, vamos aprendendo mais sobre a mentalidade. Então, eu que tenho que agradecer aí pelos ensinamentos, e com certeza são aprendizados para a vida inteira. Muito bom. Rodrigo, super obrigado. Obrigado a todos que estiveram aqui presentes. Uma ótima noite. Fiquem com Deus e até a próxima. Tudo de bom. Tchau. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.